Olá galera, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos lá? Nós já fizemos 3 vídeos, não é isso? Esse é o nosso quarto vídeo, a nossa quarta aula aqui do ano letivo 2021, esse ano de pandemia, né? Bom, então vamos dar continuidade. Eu vou abrir aqui o PDF que está sendo mostrado aqui atrás de mim. Deixa eu sair daqui porque não é isso que interessa é o nosso conteúdo. Vamos lá. Então, na última aula nós paramos aqui, a gente fez a primeira parte desse PDF, que é o caderno de vocês de atividade, né? O caderno de língua portuguesa. Nós lemos aqui sobre o gênero entrevista, é isso? Aqui o nosso objetivo aqui, na verdade, é isso daqui, ó, prática de linguagem, análise linguística e semiótica. Esse é o nosso objeto de conhecimento. E dentro disso daqui nós estamos vendo como é que ocorre a concordância verbal dentro desse gênero, né? Dentro do gênero entrevista. Como é que isso vai acontecer? Se vai mudar de um tipo de entrevista para outro ou não. É o caderno aqui que já foi apresentado, né? Vocês já tem contato com ela aí bastante, já tiveram contato, já puderam folhear. Em PDF ainda, né? Não impresso, vocês vão receber o material impresso. Então aqui, ó, a finalidade desse trabalho é trabalhar com verbos a fim de reconhecer o uso da concordância padrão e não padrão da língua portuguesa no gênero entrevista. Então nós estamos trabalhando com isso aqui, é importante focar isso aqui, ó. Trabalhar com verbos, certo? Trabalhar com verbos. Para quê? Qual o objetivo disso? Qual a finalidade disso? Por que a gente vai trabalhar com verbo? Para reconhecer o uso da concordância padrão e não padrão da língua portuguesa no gênero entrevista, beleza? Então, nós vamos estudar para saber como é que os verbos concordam. A gente viu lá nas outras aulas que o verbo concorda em gênero e número com o núcleo do sujeito, né? A gente viu um pouco disso daí. Porém, eu senti aí que a galera ainda está um pouco vaga, ainda não domina direito aqui o que é um verbo, afinal de contas, o que não é verbo. Eu quero dizer para vocês que isso é uma dúvida comum. Inclusive, a gente encontra alunos lá no ensino médio que tem essa dúvida, não é só aqui da galera do fundamental, não. No entanto, se a gente fizer um estudo sistemático, se a gente se dedicar a conhecer melhor essa classe gramatical tão importante na língua, uma classe núcleo, uma classe que sem ela não existe oração. Para que tenha uma oração gramatical, eu preciso ter a presença do verbo. Se não tiver verbo, não tem oração. Então é muito importante a gente conhecer bem os verbos, beleza? Bom, então na outra aula a gente fez junto aqui uma análise do trecho da entrevista da Maria Tereza, certo? Nós lemos aqui, marcamos os verbos, analisamos para ver como é feita a concordância dos verbos aqui na entrevista da Maria Tereza. Se você perdeu essa aula, volte lá nos vídeos anteriores, reveja do vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3, que está explicando, a gente fez isso aqui junto com vocês, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai ler aqui, eu vou ler para vocês o trecho da entrevista de Milton Santos. Como é que nós vamos proceder? Eu vou ler aqui esse trecho da entrevista do Milton Santos, certo? Para a gente ver aqui alguma ocorrência de verbo. No entanto, antes de partir para a análise dos verbos aqui na entrevista do Milton Santos, eu quero mostrar para vocês um outro PDF onde a gente vai fazer aqui uma revisão geral sobre verbo, para a gente entender mesmo de fato o que são verbos, como é que eles se flexionam, o que significa tempo verbal, modo verbal, qual é a estrutura do verbo, o que muda de um verbo para outro. Vamos esclarecer aqui algumas dúvidas. Então, vamos ler aqui para a gente começar a nossa aula com a leitura. Diz o seguinte, aqui é a entrevista. Veja bem, no gênero entrevista, nesse caso aqui está escrita, a entrevista ela foi feita oralmente, foi gravada e depois o repórter escreveu. Então, aqui ó, entre parênteses estão as expressões, as reações do entrevistado durante a gravação. Quando está aqui entre parênteses riso, significa que nesse momento ele riu. Se ele tivesse chorado, o repórter botar aqui entre parênteses chorou, né? Para expressar aqui a reação, né, do entrevistado. Então vamos ler. Aqui já é a resposta do Milton Santos. Alguém fez uma pergunta para ele e ele respondeu.
Não tenho muita simpatia por essa forma de começar primeiro, por achar que é um pouco estilo americano. Segundo, porque obriga a gente a ficar nu, o que pode ser perigoso. Sou baiano, venho de uma família de professores do lado materno. Meu avô e minha avó eram professores primários, mesmo antes da abolição. Do lado paterno devem ter sido escravos. Não sei muito bem, porque em minha casa me ensinaram a olhar mais para frente do que para trás. Meu pai também acabou sendo professor primário, de modo que nasci numa família que, antes da criação do que se chama classe média, era uma família remediada, humilde, mas não pobre, e que tentou me dar uma educação para mandar, né? Tentou me dar uma educação para mandar, para ser um homem que pudesse, dentro da sociedade existente na Bahia, conversar com todo mundo. Ok, então aqui vocês vão analisar esse trecho, isso na próxima etapa, certo? Nós vamos analisar para a gente encontrar os verbos aqui e ver como que ficou a concordância verbal aqui no trecho, na entrevista com o Milton Santos. Vamos só conhecer um pouco sobre o Milton Santos aqui, ó. Quem foi o Milton Santos? Milton Santos foi um geógrafo. Então significa que ele é formado em geografia. Ó, vocês sabem quem são essas pessoas? A sua importância para a cultura negra no Brasil? Aqui está falando dos dois, da Maria Tereza e do Milton Santos, certo? Que é o Milton Santos. Acompanhe um pouco da biografia de ambos, ou seja, dos dois. Milton Santos nasceu em 3 de maio de 1926, portanto, já tinha acabado a escravidão no Brasil. Vocês lembram lá que a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, foi publicada no ano de 1888, né? Então Milton Santos já nasceu numa época que não tinha mais escravidão. Em Boatos de Macaúbas, é a cidade onde ele nasceu, Bahia. Embora formado em Direito, sempre lecionou Geografia nas escolas de ensino médio na Bahia. Em 1958, concluiu um doutorado em Geografia na Universidade de Estrasburgo, na França. Foi colaborador dos jornais A Tarde, de Salvador, e da Folha de São Paulo. Esteve sempre envolvido com a política. Em 1960, o ano que vai acontecer a ditadura militar no Brasil, né? Participou do governo. Esse aqui não é o ano, é a década, desculpa. A ditadura militar, ela vai acontecer aqui, ó, no ano de 1964 e vai até o ano de 1984. É isso? O último governo militar governou o Brasil de 80 a 84. Mas em 1964 foi preso em decorrência do golpe militar. Após sua saída da prisão, trabalhou em universidades da França, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Tanzânia, na África. Retornou ao Brasil em 1977, pois queria que seu segundo filho nascesse na Bahia. Em 1978, iniciou sua carreira na Universidade de São Paulo, lecionando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e posteriormente na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao voltar para São Paulo, tornou-se professor da Faculdade de Geografia da USP. Recebeu títulos de doutor honoris causa na Universidade de Toulouse, Buenos Aires, Madrid e Barcelona, e outros no Brasil, destacando o professor emérito da Faculdade de Filosofia, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas em São Paulo, na USP, né? Milton Santos foi o primeiro nativo de um país de terceiro mundo a receber prêmio Vatrin Lud, uma espécie de prêmio Nobel de Geografia. Faleceu em 24 de junho de 2001, em São Paulo. Algumas obras dele, né? Quais são as obras do Milton? São essas daqui, ó. Pobreza Urbana, 1978.
O Espaço Dividido, 2 circuitos da economia urbana, 1979. Manual de Geografia Urbana, 1981. Ensaio sobre a urbanização latino-americana, 1982. Maria Teresa... Ah, tá, beleza. Então aqui é sobre o Milton Santos. Agora, Maria Teresa. Quem foi Maria Teresa Bento Silva? Vocês vejam aí que o Milton Santos foi um homem que viajou o mundo, né? Teve uma experiência mundo afora, formado, professor doutor, um negro que nasceu no Brasil ainda no começo do século XIX, onde a discriminação racial ainda era muito forte no Brasil. No entanto, ele já nasce numa situação de que não existia mais escravidão aqui no país. Agora vamos conhecer um pouco sobre a Maria Teresa Bento. Diz o seguinte sobre a Maria Teresa Bento. Nasceu por volta de 1859, ou seja, ainda em plena escravidão do Brasil, 1859. Escravidão do Brasil encerra no ano de 1888. Então ela nasce cerca de mais de 20 anos antes de terminar a escravidão no Brasil. Filha de escravos e ela mesma uma escrava, no estado do Rio de Janeiro, no distrito hoje conhecido pelo nome de Avelar, um nome que era também o nome da família do seu senhor, João Gomes Ribeiros de Avelar, Visconde da Paraíba. Ela contou os acontecimentos de quando tinha apenas 15 anos, naquele trecho da entrevista dela que a gente leu aqui, ó, certo? Trecho. Ela contou quando ela tinha 15 anos, os acontecimentos quando ela tinha 15 anos, quando fugiu com seus pais, tornando-se quilombola. Contou os diferentes tipos de castigos aplicados aos escravos pelo seu senhor, um homem cruel, como contou, mais cruel que seu pai, o senhor que o precedera, né? Ou seja, o dono dela era um homem cruel, segundo as palavras dela, ele era mais cruel do que o próprio pai dele, que veio antes dele, obviamente, né? Disse que ele teria algumas centenas de escravos e afirmou que as fugas eram frequentes. Ela mesma escapou com seus pais, presumivelmente nunca mais voltou, vivendo num quilombo, até a abolição, apesar de não ter conhecimento do significado dessa palavra. Falou ainda do jongo, uma dança e tipo de música africana do sudeste brasileiro. Chamou-lhe uma festa de pretos, para entretenimento dos brancos. Afirmou que havia sido seu avô quem trouxera ao longo da Angola para a plantação onde crescera, e foram seus descendentes que mantiveram viva na comunidade, de onde se tornara mais tarde a matriarca. Maria Teresa faleceu 2 anos após a entrevista. No entanto, a sua história foi confirmada por pesquisas posteriores à sua voz vive, né, nas gravações de um pesquisador muito sortudo. Então, galera, esse texto aqui a gente vai analisar para ver a ocorrência dos verbos, questão de concordância verbal, como é que acontece aqui, beleza? Mas aí eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo aí para vocês, e a gente volta daqui a pouco com o próximo vídeo, onde eu vou apresentar, fazer aqui uma revisão dos verbos, estrutura dos verbos, conjugação verbal, tempo verbal, modo verbal, para você entender a atividade que está sendo proposta aí, porque nessa atividade que está sendo proposta, está pedindo que vocês encontrem os verbos e analisem os verbos. Então, se você tiver alguma dúvida aí com relação a verbo, você não vai conseguir responder, tá bom? Então, já já eu venho aí com o próximo vídeo, dando continuidade a isso aqui.